Junto, né, Pedrão? Vamos ver o que a gente faz aqui. É o que eu tenho dito para o pessoal. Especialmente essa entrevista vai ser fantástica, porque esse caso é muito sinistro. Eu que sou aqui do Paraná, cara, a gente ficou em polvorosa na época e a coisa nunca foi adequadamente esclarecida, mas hoje é o dia para esclarecer tudo, porque foi um caso que foi rumoroso no Brasil todo, né? Foi. É um caso rumoroso no Brasil todo, tem casos de outras crianças também, essa acusação falsa, absurda. E vamos ler a primeira notícia antes de chamar a Bia para a entrevista conosco, que é a seguinte: na Folha de São Paulo, nós temos a seguinte notícia, que é finalmente uma conclusão para esse caso, né? Reportagem da Catarina Scortec. Caso Evandro, Gilmar Mendes rejeita recurso da promotoria e mantém a absolvição de réus. Ministro do Supremo Tribunal Federal reiterou a decisão anterior do tribunal que apontou a absoluta ausência de provas para a condenação. Ministério Público diz que vai avaliar as medidas cabíveis. Áudios revelaram que os acusados foram torturados para fazerem uma falsa confissão. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou o seguimento ao recurso do Ministério Público do Paraná e manteve a decisão do Tribunal de Justiça Estadual que absolveu os réus no caso Evandro. A decisão do ministro foi disponibilizada nesta quarta, dia 11 de março. Em 2023, o Tribunal Paranaense anulou as 4 condenações ligadas ao desaparecimento do menino Evandro Ramos Caetano em 6 de abril de 1992, na cidade de Guaratuba. Na sequência, por 3-2, eles absolveram Beatriz Abage, Davi dos Santos Soares, Oswaldo Marceneiro e Vicente de Paula Ferreira, morto em 2011, mas o Ministério Público contestou e recorreu contra a decisão local. Em nota Folha, nesta quinta-feira, a promotoria disse que ainda não foi formalmente intimada da decisão. Após a intimação e a análise do teor da decisão, o MP avaliará as medidas cabíveis. Essa é a Beatriz Abage e a mãe dela, a Celina Abage, que foram condenadas e depois agora foram absolvidas nesse caso. Deixa eu chamar a Beatriz e fazer uma única pergunta, depois eu vou passar a bola também para o Marcelo perguntar. Qual que é a sensação agora, Beatriz? É de alívio? É de justiça? O que você está sentindo nesse exato momento? Seja muito bem-vinda à Folha TV, Beatriz Abage. Muito obrigado por ter topado essa entrevista conosco. Boa noite. Boa noite, obrigada pela oportunidade de poder estar falando um pouquinho aqui com vocês. A sensação realmente é de término, né? Mesmo que o Ministério Público tente fazer alguma outra possibilidade de algum outro recurso para o Pleno, essa matéria já tá decidida. Enfim, é só medida protelatória que talvez o Ministério Público tente, né? Então, a nossa, enfim, foi reconhecida a nossa inocência, não só minha, como de todos os acusados. Eu queria só fazer uma ressalva, que você falou que minha mãe foi condenada, minha mãe nunca foi condenada. Por conta da questão da idade, eu li errado ali na notícia da Folha. Desculpa o desvio. Em 1998, 34 dias, o maior júri de todos os tempos, nós entramos no Guinness Book e a gente foi absolvida. O Ministério Público recorreu dessa decisão e em 2016, 2015, não me lembro nem o ano mais, nós fomos novamente, nós em 2011, eu fui a júri. Para minha mãe tinha prescrito, então ela tem o status de absolvida. As únicas pessoas condenadas nesse processo fui eu, Vicente de Paula Ferreira, Davi dos Santos Soares e Oswaldo Marceneiro. Então foram 4 pessoas condenadas e 3 pessoas absolvidas. Marcelo, pergunta está contigo. Pois é, Beatriz, esse caso foi muito rumoroso, né? Pessoal, Pedro, deixa eu falar para você que o pessoal aqui do chat está falando que está um monte de eco. Aqui não tem nada ligado, o que será? Eu vou checar lá, mas vai fazendo a pergunta, eu dou uma olhada e já te falo. Tá. Beatriz, esse caso foi muito rumoroso, e eu aqui do Paraná, eu me lembro dessa situação, que foi bem complexo. Minha pergunta é a seguinte: por que você acha que aconteceu isso com vocês? Por que escolheram vocês para fazer isso? Na verdade, naquele período, naquela época, em 1992, haviam vários desaparecimentos de crianças no estado de Paraná. Não sei se você recorda que havia inúmeros desaparecimentos de crianças. E quando sumiu o Evandro em Guaratuba, meu pai chamou o Grupo Tigre, porque era um grupo anti-sequestro. E ele chamando o Grupo Tigre,
descobrimos que tinha mais uma criança que havia desaparecido em Guaratuba, que era o Leandro Boss, além do Evandro Caetano. A polícia judiciária estava investigando e, de um momento para outro, apareceu em Guaratuba esse grupo Águia, que é um grupo da Polícia Militar, com a P2, nos sequestraram e torturaram para confessar um crime que jamais existiu. Eu penso que isso aconteceu porque resolveram todos os problemas, né? Tem coisa melhor do que criança, religião, porque eu era da Umbanda, sou até hoje da Umbanda, e religião e política uniram as três e não tinha mais volta. Foi uma bola de neve, não tinha naquele momento mais volta nenhuma, a não ser a gente continuar lutando para a nossa inocência, que enfim foi provada agora. O teu pai era prefeito em Guaratuba, né, na época? Isso, meu pai era o prefeito. Você acha que, de uma certa forma, essa é uma hipótese que é levantada no trabalho do Ivan Mizanzuki, depois ele vai apurar as causas. Você acha que teve questão de retaliação política? No caso de vocês, eu não falo dos demais. Com certeza houve. No nosso caso, ele tudo, né? É uma questão realmente... O secretário de Segurança da época estava caindo, ele estava perdendo, né? Porque ele não resolvia nenhum caso de criança desaparecida. É mais uma justificativa, né? Naquele período, o governador era Roberto Requião. E eu perguntei para o Requião sobre o seu caso, tá? Já viram alguma vez algum governador ir na mídia falar de algum caso criminal? O Requião ia a todo momento. Você acha que ele deu gás para essa perseguição? Eu não posso provar absolutamente nada, mas foi no governo dele. No mínimo, omissão. Beatriz, uma outra pergunta que eu queria te fazer. Depois, se o Marcelo quiser já fazer a pergunta, eu também acho que é uma boa. Você acha também que teve, porque as manchetes, elas chamavam vocês de bruxas de Guaratuba. Tem um elemento da misoginia dando gás para isso também? Com certeza. Minha mãe sempre foi envolvida em política. Nós fazíamos um ótimo trabalho em Guaratuba. Por que o caso ficou conhecido como as bruxas de Guaratuba? Ninguém sabia da existência dos homens. Todo mundo sabia Celina e Beatriz Abage, a filha e a mulher do prefeito. Todo mundo sabia as bruxas de Guaratuba. Então, por quê? Exatamente por causa da condição social, por causa de sermos mulheres, principalmente por sermos mulheres, né? A tal caça às bruxas, que sempre houve na história da humanidade. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!